Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente recebe para falar sobre dengue aqui em Mato Grosso a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, a Ludmila Sofia de Souza. Somente esse ano nós já tivemos o registro de 41.388 casos suspeitos de dengue aqui em Mato Grosso e 15 óbitos em decorrência da doença. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Ludmila, para que a gente pudesse falar sobre a dengue. A gente vive esse momento de pandemia, Covid-19, a gente percebe um número alto de casos notificados como suspeitos de dengue também. Como fica a rede de saúde para lidar com esses casos, uma vez que nós temos uma semelhança dos sintomas, né, de alguns dos sintomas da Covid com a dengue, fora chikungunya e zika? Boa tarde, a gente assim que agradece, né? Chamamos vocês de um grande parceiro enquanto colaborador na prevenção do controle do Aedes aegypti, né? Da dengue, da zika e da chikungunya. E realmente, a gente olhar esse cenário no estado de Mato Grosso, 41 mil e quase 500 casos de dengue, é algo que é assustador se a gente compara ao ano anterior. Embora historicamente nós sabemos que ela faz essa onda também, a cada 4 anos, até no mínimo 2 anos, ela tem o pico de subir e descer. A dengue ela é complexa, ela é uma doença que tem 4 vírus, né, 4 sorotipos virais. É o DEM1, DEM2, DEM3 e DEM4. E a população ela nasce diariamente. Nós nascemos diariamente como morremos diariamente. Então, aquele que nasceu este ano, ele não teve contato nenhum com nenhum tipo viral. Aquele que nasceu o ano passado, pode ser que ele tenha tido contato com 1 ou 2 vírus que circulou no estado. É por isso que a gente monitora também essa cepa viral. Então, não é simples e fácil controlar esse mosquito. Ele se domiciliou muito bem no estado, assim como no Brasil. Nós temos dengue já há mais de 30 anos, os primeiros registros aqui no Mato Grosso. E a gente percebe que existem inúmeros fatores que condicionam e determinam a proliferação desse vetor. Um deles que a gente pode dizer é, bom, se eu estou com 41 mil casos, esses casos eles são oriundos de janeiro até agora, julho, a 29ª semana. É o que nós temos registrado em nossos boletins, em nossos dados que vêm por meio do sistema de informação. Pode ser que tenha mais casos, os subnotificados. Agora em julho, por exemplo, o nosso banco não tem informação menos de 600 casos. Então, se eu olhar a curva total de casos, ela é ascendente. Se eu olho mensalmente, ela teve um declínio para esse período. Mas por que esse? Qual seria o fator? Chuva. Ludmila, você pontuou para a gente que nós temos 4 tipos de vírus da dengue que circulam em Mato Grosso, né? E citou também que aqueles que nasceram esse ano podem não ter tido contato com nenhum desses vírus. Conforme eu tenho contato com esse vírus, eu me torno imune a ele? Tá, vamos só fazer a correção, né? Nós temos 4 tipos de cepas virais. Não quer dizer que tem os 4 em Mato Grosso, mas os 4 já circulou no estado de Mato Grosso. Então, essa onda discorre dessa forma. Se este ano eu identifiquei o dengue 2, que ele esteve circulando no Mato Grosso, e o dengue 1, eu estou com 2 tipos circulando. Então, para isso se faz um monitoramento também, para se perceber o que é que tem, o diagnóstico laboratorial que nos diz isso. Tá, eu tenho 2. A criança que nasceu este ano, durante qualquer período do ano, ela pode se acometer como um adulto. Tudo vai depender de um mosquito, se ele estiver transmitindo o vírus, para que a criança ou adulto se manifeste a doença. Quando eu comparei a questão de termos esse tempo todo um adulto que já teve mais contato, porque se a gente já convive com o dengue aqui há uma média de 30 anos,
Você já teve sintomas de dengue? Eu já tive comprovação. Eu não sei que vírus foi. Quem pode me dizer que vírus foi é o laboratório. É um diagnóstico viral, não é um diagnóstico sorológico que me diz que eu tenho a doença. Aí o que é que eu posso saber? Bom, Ludmila teve dengue em 2004. Se eu tive dengue tipo 1, até que prove o contrário, a literatura diz que eu estou imune ao vírus 1. Se eu tive 2, na minha idade, eu poderia já ter tido os 4. Porque eu sou mato-grossense, sou cuiabana, eu vivo aqui. Se eu estivesse vivendo em outro lugar do estado de Mato Grosso que tem transmissão, tivesse sintomas, poderia ser uma dengue? Poderia. Mas o que traduz a realidade são esses diagnósticos. Tudo você confirma ou por laudo laboratorial ou no período de transmissão por vínculo epidemiológico. Então, penso eu, Ludmila, que eu já tenha tido pelo menos umas 2 a 3 dengue. Esteja imune de alguns desses 4 vírus. A criança que teve contato com um ou com nenhum, ela pode ter qualquer um dos 4. Assim como ela pode adoecer no Mato Grosso, como qualquer outra cidade que tenha transmissão da dengue. Então, essa é uma das complexidades que a gente diz, né? E um fator que contribui, onde o setor saúde, ele não consegue sozinho controlar, é o fato de eu poder viajar. Eu saí de Mato Grosso hoje, à tarde eu estar no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo, Recife. Tem vetor lá, o mosquito? Tem. Então eu poderia ter saído daqui saudável, estou lá a semana toda, em um desses momentos que eu estou na semana em uma conversa como essa, eu for picada. Eu manifestarei o sintoma pós 3 dias a 7 dias, eu já retornei, eu vim doente. Como é que fica como se eu tivesse pego aqui, né? Fica como se eu tivesse pego aqui. Por isso ela tem um histórico também para você. Lógico, é o especialista da área que vai trabalhar isso com mais cuidado. Então, o que é que nós temos que preocupar? É não permitir que o mosquito fique adulto próximo da gente. Ludmila, você pontuou que em julho a gente percebe um declínio dos casos, observando os meses anteriores, né? Maio, abril, fevereiro, janeiro, em função da redução das chuvas, né? A gente ainda tem a dengue como uma doença sazonal ou ela é uma doença que agora acontece no ano inteiro? Ela ainda é considerada sazonal, porém, durante o ano todo, se você estiver atenta, você vai perceber que o mosquito está aí. E se a assistência, a atenção, aquele que faz o diagnóstico, o médico, o enfermeiro que está ali acolhendo aquele paciente que chega, acometido de um dos 3 sintomas que seja, ele identificar como dengue, automaticamente vai falar assim, nossa, está ocorrendo dengue em junho. Que aparentemente a gente achava que não tinha dengue em junho. Mas se você olhar os nossos históricos, a gente tem casos registrados de dengue o ano todo. Porém, seu pico é entre outubro, meados de outubro, até maio. É o período das mesmo águas, que a gente tem um pouco mais de intensidade de água. Nesse período, você olha, a gente está com tempo seco, não chove não sei há quantos dias, mas eu tenho a questão de algumas localidades que você pode observar a questão de falta d'água, a intermitência d'água. Isso faz com que a pessoa, ela é obrigada a acumular água, de alguma forma. Estocar de alguma maneira, né? Fazer algum estoque. Então, quando se estoca, ele não tem essa água, o que é importante fazer? Eu preciso vedar essa caixa d'água, esse reservatório que eu estou armazenando água, de tal forma que mosquito não entre. E nós temos estudo, né, a forma como o município, né, ele que faz esse levantamento, ele que visita com o agente de endemias, casa a casa, ele vai e vistoria aquele quintal. Ao vistoriar o quintal, ele encontra determinados tipos de reservatórios de água que nós chamamos de criadouros. Esses criadouros, ele vem de uma caixa d'água a uma piscina, ou até mesmo a uma tampinha
de refrigerante, vamos dizer assim. O que é mais comum encontrar como criadouro? Você pontuou aí a caixa d'água, a piscina, e eu posso ter algum material que acumule água, né, como garrafas, tampa de vasilha, tampinha de garrafa, que também podem servir como esse criadouro. Tem algum dessas formas que seja predominante nessas visitas dos agentes? Aqui nós temos 2 principais criadouros no Mato Grosso. Temos, na Baixada Cuiabana, por exemplo, o principal criadouro é reservatório de água de abastecimento para consumo humano. A região Telespires, Sinop, essa região aí de Peixoto, Juína, Tangará da Serra, você já observa os principais criadouros são aqueles que são de remoção. Aquilo que é fácil de eu destinar a algum lugar ou eu protegê-lo. Tipo, saquinho no quintal, latinha, brinquedo de criança que fica esquecido, algum tipo de recipiente como um todo deixado de lado no quintal. Em suma, a gente costuma dizer lixo. É aquilo que não tem mais uma utilidade. São resíduos que ele precisa ser destinado para algum outro lugar. Esses são os principais criadouros. E a gente observa que 80% disso está nos quintais dos munícipes. É onde a gente fala, a população, o morador, ele tem um papel fundamental no controle do Aedes. A gente até no início da pandemia, a gente costumou dizer, muitos estamos em casa, está dentro de casa com mais tempo. Será que não era o momento de observar mais o seu entorno? Aproveitar para fazer aquela limpeza, Só que essa faxina que a gente costuma dizer, ela não pode ser quinzenal. É até mesmo o bebedouro do cachorro. É algo útil, é meu animal doméstico, mas se eu deixar esse bebedouro sem eu cuidar, você pode ter certeza que você vai encontrar larva. Qual é o período que a larva se transforma em mosquito e todo o Aedes aegypti ele está contaminado ou pela dengue, ou pela chikungunya, ou pela zika? Tem como você explicar isso para a gente? O que a gente tem é em algumas situações, nem todas elas, alguns deles, a própria fêmea, ela já deposita seu ovo contaminado. Mas não é uma, digamos assim, uma regra. Ele precisa ter o contato com a pessoa doente. Então o mosquito está ali, ele nasce saudável, o tempo de nascimento dele, ele fica, vamos começar pelo ciclo, como ele inicia de fato. Primeiro ele se torna um ovo, Ele entrou em contato com a água, ele fica, aqui no Mato Grosso até ele é diferente, sabe? O nosso clima ele é tão quente, tão favorável, e se ele tiver condições ambientais de alimento para essa larva, 5 dias ela fecha o ciclo aquático. Ela já está pupinha, da pupa, mosquito. Mas o ovo, ele tem tempo na natureza, nesse criadouro, até 1 ano e meio. Então, se ela está ali 1 ano e meio, eu estou ali com um pneu de uma bicicleta, eu deixei aqui do lado, vai ficar. Tranquilo, tranquilo. Aguenta a temperatura forte. Ao primeira chuva, ou alguém que vai regar as plantas, rega ali um pouco mais, ela precisa daquela umidade, ela vai eclodir. Ciclo de vida na natureza, em média de 30 dias. E pica bastante, A partir do momento que ela entra em contato com você, comigo e as pessoas que estão aqui no entorno, nos pica, ela vai se acomodar ali no cantinho. A gente tem uma média de quanto um mosquito é capaz de contaminar? Quantas pessoas? Um único mosquito? Aí depende muito da necessidade e da oferta de alimento que ela tem. Ela precisa estar regurgitada, ela saciada, porque o nosso sangue nada mais é para maturar os seus ovos. Mas eu acho que dentro de um espaço de umas 6 pessoas ela consegue ficar satisfeita, porque depende muito, se a gente às vezes está quieto, não percebe, ela se saciou, mas se ela não se satisfaz, o que ela faz? Ela vai embora, ela vai buscar outro. A estratégia, ela precisa se alimentar. E uma outra coisa que ela é tão estratégica que ela não deposita seus ovos num único criadouro. Distribui. Ela distribui. Ela vai procurar uma calha,
ela vai procurar aquele brinquedo que o menino deixou esquecido ali, que semana que vem tira e não tira, vai ali procurando, né, os recipientes, dos menores aos maiores. Isso é proteção para a perpetuação da espécie. Então a gente percebe que a gente precisa cuidar desse espaço. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre dengue aqui em Mato Grosso com a Ludmila Sofia de Souza.